Fala pessoal, chegou a hora de fazer um dos vídeos que eu mais gosto aqui no canal, que é a minha convocação para a seleção brasileira. Desta vez vou fazer uma lista para os jogos contra o Equador no dia 5 de junho, às 20 horas, lá no Equador, e depois o Paraguai no dia 10, 21h45, na Neoquímica Arena. Essas vão ser as primeiras partidas de Ancelotti no comando da seleção brasileira. Eu gravo esse vídeo aqui no dia 19 de maio, uma semana antes do Ancelotti anunciar os 23 convocados para essa data FIFA. Então, se alguém se lesionar depois disso é porque realmente não tinha como eu saber. E só explicando alguns critérios aqui que eu utilizei, quem me acompanha já sabe o quanto eu estudo para fazer essas convocações. Claro que você vai discordar de um nome ou outro, tá tudo bem. Eu só peço para você assistir até o final, porque às vezes uma posição tá ligada com a outra, para você argumentar ou criticar. Assista até o final, escute os argumentos que eu vou apresentar aqui. Claro, tá aberto nos comentários para vocês discordarem e também fazer a lista de vocês, mas vou tentar trazer aqui com base no momento dos jogadores, números, opiniões de várias pessoas que acompanham a fundo, porque obviamente é impossível acompanhar 60 jogadores brasileiros a fundo. Enfim, bora lá? Começando então pelos goleiros. Meus 3 convocados seriam Alisson do Liverpool, Lucas Perry do Lyon e Luiz Júnior do Villarreal. Vamos lá. Alisson, cara, acho que não tem muita discussão aqui. Sempre vai ter um que vai falar, mas o Alisson na seleção brasileira não é o mesmo. Cara, é porque eu já falei tanto aqui no canal que pode ficar até repetitivo, mas como a audiência é muito rotativa, eu confio no Alisson. Não acho que ele falhou em jogos da Copa do Mundo. Ele faz uma baita temporada pelo Liverpool. Fez um dos maiores jogos que eu já vi de um goleiro na história da Champions contra o PSG nas oitavas de final. Evitou que o Liverpool tivesse sido massacrado no primeiro jogo, ainda que o Liverpool fosse eliminado depois. Acho que é uma baita temporada dele, não tem como ficar de fora. É o meu titular, é um goleiro de confiança. Também não acho que quem pode colocar o treinador que for, cara. Não acho que eles vão abrir mão do Alisson e nem eu faria isso. O segundo goleiro, Lucas Perry, também sem muitas dúvidas por aqui. Vem pegando demais no Lyon. E aí, quando eu tenho propriedade pra falar de certos jogadores, eu falo, e quando eu não tenho também, gente, esse cara aqui não acompanhei tanto, mas parece. Não é o caso do Lucas Perry. O Lucas Perry, eu tenho visto jogos do Lyon, visto melhores momentos, que eu acho que goleiro dá pra você analisar muito por melhores momentos, né? Porque tem quase todas as finalizações do time adversário. E o Lucas Perry é impressionante, cara. Reflexo, como que ele tem saído bem nas bolas de 1 contra 1, chutes de fora da área, toda rodada ele faz uma defesa difícil. Então, pra mim não tem muita dúvida aqui nesses dois. E aí o terceiro, aí sim tem dúvida. Eu acho que não é indiscutível colocar o Luiz Júnior. Quem me acompanha também já sabe que eu gosto de dar essa oportunidade pro terceiro goleiro, já que ele não vai entrar em campo, a chance dele entrar em campo é muito pequena, eu gosto de chamar um cara mais jovem. É o caso do Luiz Júnior, que tem 24 anos, ele tá começando a ser titular do Villarreal. Começou nesse ano, ele veio do Famalicão, no começo foi reserva do Villarreal, mas agora ele deslanchou, tem sido um bom destaque do Villarreal. Ele até teve um erro jogando com os pés algumas rodadas para trás, é um cara que, claro, ainda precisa evoluir. Fez uma partidaça contra o Barcelona, né, antes de eu gravar esse vídeo, no último dia antes de eu gravar esse vídeo. Não foi por isso, obviamente, que eu coloquei ele na lista, mas ajudou também na escolha do Luiz Júnior, que, como eu disse, não, ao meu ver, tem goleiros acima dele nesse momento? Talvez, mas eu, particularmente, Samuel, gosto de, principalmente nesses data FIFAs, que não são amistosos que não são jogos muito difíceis, eu gosto de dar a oportunidade para um goleiro um pouco mais jovem. Na última eu tinha colocado o Hugo Souza, nessa eu acho que o Luiz Júnior tá um pouco acima, mas poderia ser o próprio Hugo Souza. Muita gente fala da questão dos pênaltis, acho que o Hugo Souza talvez hoje seja o melhor nesse sentido, então pesaria muito numa convocação de uma Copa você ter um terceiro goleiro especialista em pegar pênaltis. Acho que o Hugo Souza poderia entrar nessa lista. Muita gente vai falar do Ederson, do Manchester City, eu até separei aqui, ele fez 7 jogos nos últimos 3 meses. Em muitos momentos ele foi reserva por não ter condições físicas ideais, tá sendo especulado até que ele vai para a Arábia Saudita. Se fosse a Copa do Mundo hoje, acho que eu não deixaria o Ederson fora, porque, querendo ou não, ainda é um goleiro de confiança, no jogo com os pés agrega demais, então se você quiser ter uma saída de bola com mais perfeição, você tem o Ederson como essa opção, um time que, às vezes você vai enfrentar um time que pressiona muito alto, é importante você ter esse goleiro no plantel para você ter essa opção e sim, o Ederson já demonstrou também o baita goleiro que ele é, mas a temporada dele não tem sido boa. Então, para pesar momento, para colocar alguém, eu colocaria o Lucas Perry nesse momento como reserva do Alisson. Outros nomes que eu separei aqui, o Bento não vive uma baita temporada na Arábia. Acho que ele teve algumas falhas em um futebol que não é tão competitivo assim, num time que, na teoria, nem sofre tanto, que é o Al Nassr. Então, por essa questão, eu deixei ele de fora nesse momento. Acho que isso não impede nada dele ser um baita goleiro. Demonstrou com a seleção que jogou, quando ele entrou, ele jogou bem. Então acho que isso pesa também, um cara que já foi testado. Tem outros caras surgindo agora também, o próprio Matheus Magalhães, do Ajax, o Cauã Santos, do Eintracht Frankfurt, que esse aí, cara, pra 2030 vai chegar forte, porque é impressionante a qualidade desse menino. Mas, por enquanto, também acho
que eles ainda estão abaixo do Luiz Júnior, se for pegar um nome mais jovem, né? Acho que o Matheus é até um pouco mais velho, deve ter uns 27 anos, mas para goleiro ainda é jovem. E você tem nomes que se fossem convocados como terceiro goleiro, e aí vai muito de critério, se você quiser convocar os 3 melhores, e aí eu acho que é muito parelho mesmo, você vai puxar aqui pros goleiros brasileiros. Você tem o Léo Jardim, acho que ele pega muito, o João Ricardo vem fazendo campeonatos atrás do outro, fazendo muitas defesas difíceis pelo Fortaleza. Toda vez que eu procuro saber sobre o João Ricardo, vejo jogos, o João Ricardo tá bem. O Everton do Palmeiras é um cara muito experiente, então se você quiser ter um cara mais de grupo, com experiência, que você sabe o que vai te entregar, também é um bom nome. O próprio Everson do Atlético também já faz desde o final de outubro, setembro do ano passado, o Everson vem pegando muito no Atlético. Acho que tá um pouco abaixo desses outros nesse momento, mas assim, a gente tem ótimos goleiros no futebol brasileiro. Meu critério, Samuel, é convocar um terceiro goleiro mais jovem. Ah, por que não o Hugo Souza? Acho que o Hugo Souza vem falhando demais, cara. Demais pra um goleiro que a gente precisa de... Assim, a nível de... Eu não teria confiança de colocar ele pra jogar hoje. Seria só pra pegar pênalti. Então, por esse momento, eu deixaria ele de fora. Ele tem que resolver essas questões das falhas. Acho que tem muito potencial. Pode chegar como uma forte opção para ser o terceiro goleiro na Copa do Mundo, mas precisa parar de falhar. Então, por esse momento, eu deixo ele de fora. Zagueiros: Marquinhos do PSG, Léo Ortiz do Flamengo, Murilo do Nottingham Forest e Alexandro do Lille. Ah, Samuel, mas o Marquinhos não joga nada na seleção brasileira. Cara, eu não sei de onde que vem esse assim, aqui em Minas a gente usa muito essa palavra, né? Esse ranço com o Marquinhos. Sinceramente, eu não lembro de uma partida horrorosa dele pela seleção. Todo jogo que eu vejo do PSG, e essa temporada eu consegui ver muitos, né? Devido ao time tá bem na Champions, então acaba que a gente vê mais jogos, até porque dá gosto de ver esse PSG jogar. Marquinhos tá muito bem em todos os jogos, e não é só porque o time está bem. Ele enfrentou grandes atacantes e foi bem, cara. Sinceramente, eu não sei, eu não consigo entender essa raiva que a galera tem do Marquinhos. Acho que ele ter perdido pênalti, não ser um zagueiro assim que se impõe fisicamente, talvez isso atrapalhe um pouco ele, mas eu não consigo deixar ele de fora, principalmente porque a gente tá sem Bremer e Éder Militão. Acho que claramente os dois estão um nível acima do Marquinhos, mas os dois estão lesionados. Assim como o Gabriel Magalhães. Pra mim são os 3 melhores zagueiros que a gente tem e os 3 estão lesionados. Então, infelizmente, né, assim, a gente vai ter que convocar 2 caras que não estão entre os melhores por causa de lesões. E aí o Léo Ortiz, foi o nome que eu mais fiquei na dúvida entre esses 4 aqui. Eu acho que o Léo Ortiz tá um pouco acima dos outros, tem muita qualidade pra ser jogando, impressionante. Defensivamente também não compromete. Mas assim, não vejo ele tanto acima assim de outros nomes. E aí eu cito aqui, por exemplo, poderia ser o Thiago Silva, se você quiser um cara de muita confiança. O Ancelotti virasse, não, eu quero recuperar aqui o Thiago Silva. Só que o Thiago Silva voltou de lesão agora também, né? Será que é o momento? O Thiago Silva não vai chegar pra Copa, eu acho difícil. Então assim, nesse momento eu não convocaria. Tem o Vitão, mas eu acho que o Vitão ainda oscila um pouco mais do que o Léo Ortiz. O Ibanez, que era da Roma, foi pro Al-Ahly, zagueiro artilheiro, 11 gols na temporada, é muita coisa para um zagueiro. Quem acompanha a fundo fala que o Ibanez foi o melhor zagueiro da temporada da Arábia Saudita, então poderia entrar aqui no lugar do Léo Ortiz. Tem o Tuta, que também joga como lateral direito, joga como volante, poderia também entrar no lugar do Léo Ortiz. Acho que é um cara muito constante numa liga competitiva, que é a Bundesliga. O Fabrício Bruno, que entrou nessa pré-lista do Ancelotti, eu acho particularmente ele pior do que o Ibanez, do que o Tuta, do que o próprio Léo Ortiz, mas foi bem quando ele defendeu a seleção brasileira. Não acharia nenhum absurdo também. Eu acho que tem outros, como eu disse, acima dele. Até, por exemplo, Beraldo, que pode jogar pela direita, porque vem sendo testado pelo Luiz Henrique. Testado não, na verdade o Luiz Henrique tá forçando o Beraldo a jogar pela direita e o Beraldo tá indo até bem. Mas aí, já entrando nos outros 2 zagueiros canhotos pela esquerda, eu deixo o Beraldo de fora pra gente não ter 3 zagueiros canhotos, por mais que o Beraldo possa fazer a direita. Acho que o Léo Ortiz hoje ainda é um pouco mais confiável que o Beraldo. Acho o Beraldo um baita jogador, mas um pouco abaixo, tanto do Murilo quanto do Alexandre. Murilo, na primeira metade da temporada, foi um astrondo, assim, pelo Nottingham. Absurdo que esse cara jogou na Premier League. Nossa, mas jogou pela seleção, foi mal pra caramba. Quem foi bem contra a Argentina, né? Se for pesar isso aí, vamos cortar todo mundo, né? Porque vamos tirar o Rafinha também, porque se for pesar o jogo contra a Argentina. E o Alexandre, cara, Cara, que isso? O Alexandre, ele foi o zagueiro com mais passes progressivos na Ligue 1 de todos. O segundo zagueiro com mais passes certos. E aí você vai olhar também, o cara tem tipo assim, 6 bolas recuperadas por jogo, 5 interceptações. Você vai ver o jogo, a imposição que ele dá na zaga do Lille também é uma coisa sensacional. Então não consigo deixar o Alexandre de fora. Acho que quem correria ali com ele seria o Beraldo, né? Se você pesar esse zagueiro canhoto. Esses outros nomes aqui também acho abaixo. Então, sem muitas dúvidas aqui em Marquinhos, Murilo e Alexandre. O quarto zagueiro acho totalmente discutível, inclusive quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Léo Ortiz ainda é o melhor nome? Iria na experiência do Thiago Silva? Voltaria o Ibanez ou tentaria um nome novo? Laterais: Wesley, Flamengo, Wanderson, Mônaco, dos 2 da direita, Caio Henrique, do Mônaco, Carlos Augusto, da Inter de Milão, os 2 pela esquerda. Sinceramente, eu acho que se for pegar aqui de toda a lista, esse foi o setor que eu tive menos dúvidas e menos dificuldade para montar. Porque, primeiro, na direita, acho que o Wesley e o Wanderson estão um nível bem acima dos concorrentes. O único que eu consigo citar é o Dodô, da Fiorentina, que vem
vem muito bem de novo, mas eu acho que ele não é tão diferente como os dois, como o Wesley e o Wanderson, que estão sendo regulares há muito tempo e tem uma qualidade técnica acima. Então, acho que não tem muita dúvida na direita. Na esquerda, você pode citar talvez o Alexandro, o Renan Lodge, se você... São dois perfis diferentes, vamos lá. Alexandro, um cara que joga mais atrás, poderia fazer esse terceiro zagueiro pela esquerda, e o Renan Lodge um cara para espetar mais. Mas por que eu prefiro o Caio Henrique e o Carlos Augusto? O Caio Henrique, muita qualidade para jogar por dentro, e aí eu acho que ele disputa com o Alexandro nesse sentido, por mais que o Alexandro seja muito melhor defensivamente, o Caio Henrique tem questões defensivas, sim, eu acho que sim, mas eu acho que com a bola ele compensa muito, sabe? E até por isso você tem o Carlos Augusto. O Carlos Augusto que é muito bom defensivamente, marca muito bem e consegue fazer o corredor. Então você tem características muito diferentes. O Carlos Augusto defende muito bem, faz o corredor. O Caio Henrique não defende tão bem assim, mas joga por dentro, tem uma qualidade de passe, uma técnica mais refinada que o Carlos Augusto. Acho que qualquer um dos dois que for titular tá ótimo. Eu iria com o Caio Henrique, porque eu sou muito fã do futebol dele. Acho que com a bola é um dos melhores laterais que a gente tem, de capacidade de criação de jogadas, de cruzamento. É um cara que tem muito a capacidade de criar jogadas pela esquerda, algo que a gente não vinha vendo com a Arana, que inclusive eu descarto aqui porque, primeiro, não está bem fisicamente, voltou de lesão contra o Cruzeiro e já se lesionou, e também porque, tecnicamente, eu acho ele abaixo desses dois nomes. Se for, por exemplo, aqui o Alexandro no lugar de um dos dois, não vou falar que é um absurdo, mas nesse momento eu ainda prefiro o Caio Henrique e o Carlos Augusto. Alex Telles também, um cara que pega muito bem na bola, cobre escanteio, mas sinceramente, eu acho ele abaixo desses dois aqui, não acho que agrega tanto quanto os dois aqui. O Abner também, que chegou a ser testado pelo Dorival, não foi mal na seleção brasileira, mas é reserva do Lyon, reserva do Tagliafico, então nesse momento também descarto. Antes de continuar a lista, quero te pedir um favor, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like e tem uma opção aí embaixo, perto dos comentários, e é muito importante para o crescimento do canal, porque o YouTube entende que esse vídeo é bom, então ele vai recomendar para mais pessoas. E se você é novo por aqui, se você tá curtindo ou não essa lista, vai ter corneta, se inscreva, que aí você vai receber mais conteúdos, conheça outros vídeos aqui do canal, vê se você gosta da análise dos temas que eu trago por aqui, e sua inscrição vai ser muito bem-vinda. Meio-campistas: Casemiro do United, André do Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Ederson do Atalanta, Gerson do Flamengo, Andrei do Strasbourg. Cara, aqui foi difícil. A última vaga aqui eu fiquei muito na dúvida. Mas vamos falar primeiro dos 5 nomes que eu não tive tanta dificuldade em colocar. Casemiro, acho que já tem sido muito comentado, né? Eu trouxe aqui no canal falando um vídeo sobre ele, que já merecia voltar. É um líder, conhece o Ancelotti, recuperou o bom futebol no United, vem jogando muito, assim, capacidade de marcação dele. Cara, o Casemiro acho que nem precisa de comentar muito, né? Todo mundo conhece a capacidade que o Casemiro tem. Viveu instabilidade, foi reserva, ficou de fora justamente de algumas convocações da seleção brasileira, mas deu, né? Acho que agora é o momento dele voltar. A gente não tem esse primeiro volante de tanta segurança assim, por mais que eu goste muito do André. Acho que o André tem a capacidade de sair jogando, um passe curto, uma característica muito diferente da do Bruno, da do Casemiro, um cara que tem capacidade de girar para cima dos marcadores e vem muito bem na Premier League também. O Bruno também descarta comentários, dispensa comentários, acho que por mais que ele não venha bem na seleção brasileira, ainda é talvez o nosso melhor volante, acho que temos capacidade, qualidade técnica de chegar à frente, e até por isso eu pensei muito antes de fazer essa convocação, eu coloquei 6 volantes pra gente ter essa possibilidade do Bruno jogar mais à frente. 6 volantes não, né? 6 meio-campistas, porque você pega, o Bruno Guimarães vai e volta, o Ederson vai e volta, Gerson a mesma coisa, o Andrei pode jogar como segundo volante, e eu acho que a gente precisa achar um meio de campo. Acho que é o nosso setor que é mais carente nesse momento, é o meio de campo. A gente simplesmente não consegue encaixar uma dupla. Testou Bruno e Gerson, beleza, mas eu acho muito exposto, cara, muito exposto mesmo. Não sei se Casemiro e Bruno também é. Então, assim, eu gostaria de ver com 3 volantes. E além disso, o que eu pesei aqui pra não colocar um meia? Primeiro que a gente não tem um meia, assim, jogando um absurdo. Eu vou até citar 2 aqui, mas não são caras, assim, unânimes. E o Neymar está lesionado, não dá pra contar com o Neymar nesse momento. Então, por isso, eu achei uma boa oportunidade para você testar alguns nomes, como o caso do Andrei, que ainda está fazendo a primeira temporada em alto nível, mas tem potencial de chegar numa Copa do Mundo. Então é importante você testar esses jogadores também, dar rodagem para eles na seleção brasileira, ver como eles se comportam com a camisa da seleção. Ederson, da Atalanta, vem sendo especulado no City e no United, jogando muito na Atalanta. Eu acho, cara, uma loucura o Dorival não ter convocado ele. Acho que vai ser um absurdo também se o Ancelotti não convocar, porque é Bruno, Casemiro e Ederson e mais 3. Esses 3 aqui eu não abro mão, cara. Sinceramente, acho que pela qualidade deles, não vejo eles ficando de fora. Eu acho que o Ederson ainda é muito pouco falado na seleção brasileira pelo futebol que ele vem apresentando na Atalanta. De capacidade de ir e voltar com e sem bola.
você pega, ele faz o que o João Gomes faz, assim, talvez o João Gomes seja um pouco melhor marcando, mas o Ederson tem muito mais qualidade pra chegar à frente, com bola, pra conduzir, e então por isso eu não vejo o Ederson ficando de fora. O Gerson já viveu momentos melhores, mas eu vejo o Gerson com esse coringa, literalmente, né? Jogando, ele pode fazer a meia, vamos supor, um 4-4-2, o Gerson um falso ponta direita, ele pode ser esse segundo volante, ele pode ser um meia mais centralizado, também dispensa comentários sobre a qualidade dele, né, pra proteger, pra criar jogadas, domínio, refino técnico, o Gerson é um dos melhores meio-campistas que a gente tem, e foi muito bem pela seleção, então acho injusto tirar ele daqui. E o Andrei, como eu disse, vem se destacando muito na Ligue 1, é um time muito jovem, ele tem muitos gols. Eu fiz um vídeo aqui, vou até deixar aqui nos cards sobre o Andrei. A capacidade do Andrei de sair jogando é muito boa. Acho que ele ainda precisa evoluir em alguns aspectos, mas entrega muito gol. Tem também, pode ser um cara um pouco mais de pausa nesse meio de campo. Dá pra você jogar com Casemiro, Andrei e Bruno, por exemplo. Eu não começaria com o Andrei titular, claro que não, mas acho que ele ser uma opção é muito válido. Eu pesei também o fato de atacantes, que eu vou colocar nessa lista aqui, eles poderem atuar como meias. Então a gente vai ter aqui 2, 3 jogadores que podem fazer essa função como meia. Então por isso eu deixo de fora. Acho que os únicos 2 meias aqui que poderiam ter entrado, tem 3. Primeiro, o Talisca. Tem 12 gols em 20 jogos pelo Fenerbahçe. Não é de hoje, cara, que o Talisca vem jogando muito. Assim, em termos de ser um meia finalizador, ele pra mim é o melhor que a gente tem. Não vejo outro aqui no Brasil. Você vai falar, o Oscar ainda não engatou de vez no São Paulo. Acho que é muito cedo pra falar dele, por mais que a gente saiba da capacidade técnica dele, acho que não dá pra falar em Oscar agora. Veiga também tem oscilado no Palmeiras. Matheus Pereira voltou a jogar bem agora no Cruzeiro, então também não colocaria nesse bolo. Tem o Alan Patrick, que pesei muito, cara. Eu fiquei muito assim, Andrei, Talisca ou Alan Patrick. Porque o Alan Patrick também poderia ser um meio de mais cadência, eu acharia muito justo um desses dois no lugar do Andrei. O Alan Patrick hoje é o melhor meio do futebol brasileiro. Ele te entrega também em termos de gol, de assistência. É um cara que pega bem na bola e cria muitas jogadas. É muito técnico o Alan Patrick. É um camisa 10 mais clássico, que a gente hoje não tem na seleção brasileira. E tem também o Andreas, que aí seria mais um nome que poderia agregar nesse meio de campo aqui em termos de ir e voltar. Pega muito bem na bola também, foi bem na seleção. Acharia, por exemplo, se entra aqui o Andreas no lugar do Andrei, não acho nenhum absurdo, cara. Até no lugar do André, eu acho que o Andrei e o André aí poderiam sair, porque ambos jogam como primeiro volante. Um dos dois poderia ser cortado para a entrada do Alan Patrick, mas nesse momento eu acho que a gente precisa de jogadores que tem um pouco mais de aspectos defensivos, digamos assim. Acho que a gente precisa achar essa dupla ou trio de volantes aí para a seleção, porque realmente tá difícil. Então eu daria essa opção maior aqui para escalar o time. Não sei como o Ancelotti pretende escalar o time, mas eu iria com esses volantes. Você vai falar aqui do Joelinton, o Joelinton tá machucado, e o Paquetá, até ele resolver essa questão das apostas, até ele ser julgado, até emocionalmente, você vê que ele não tá bem, tecnicamente também não, eu nem cogito o Paquetá nessa lista. Atacantes: Antony do Real Betis, Estevão do Palmeiras, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Endrick do Real Madrid e Matheus Cunha do Wolverhampton. Por mim, aqui seriam 9 atacantes se fossem 26 nomes, provavelmente, porque a gente tem muito ponta bom, impressionante, né? A qualidade, a capacidade, o que a gente não tem de meio campista assim, mais cerebral, a gente tem de ponta, né? Então foi difícil fazer essa lista. Primeiro, só algumas ressalvas aqui. O Vinícius Júnior tá lesionado no momento que eu gravo esse vídeo. Parece que ele vai voltar só no Mundial de Clubes, então aparentemente não vai ter condição física. Se ele tiver, eu colocaria ele no lugar, provavelmente, do Antony ou do Estevão. Aí eu fico na dúvida também. Acho que vou chegar lá na comparação entre os dois, mas acho que seria um dos dois. E se o Rodrigo também vem se recuperando de lesão, mas parece que é uma coisa menos grave. Então por isso eu coloquei ele e não coloquei o Vinícius Júnior. Mas se o Rodrigo não tiver, provavelmente entra o Igor Paixão, ou o Martinelli, ou o Savinho. Mas acho que são jogadores que estão muito ali pau a pau. Todos esses, Antony, Estevão, Igor Paixão, Martinelli e o Savinho. Por que hoje eu prefiro o Antony e o Estevão? Primeiro, o Antony passou o trator, cara. E aí hoje eu não consigo ver a seleção sem o Antony, porque seleção que eu falo assim, né, não como titular, mas a convocação da seleção sem o Antony. São 8 gols e 6 assistências em 24 jogos. Só que não são os números que chamam a atenção, é a influência que o Antony tem tido nos jogos da La Liga e num time que, cara, ele pegou assim e reconstruiu totalmente o ânimo moral do Real Betis. Então, tem sido muito vertical. Tudo aquilo que a gente criticava dele no United, tudo aquilo que a gente via dele no Ajax, ele tem mostrado no Real Betis. Então, hoje eu coloco ele acima do Savinho, que o Savinho tem alternado muito entre titular e reserva, tem ficado mais na reserva, e o Antony tem te entregado mais ofensivamente, por mais que se você pesar, talvez, capacidade de 1 contra 1, eu ainda peso o Savinho. Acho que em termos de potencial, o Savinho vai ser um jogador melhor do que o Antony. Mas hoje, o Estevão, pra mim, já viveu momentos melhores, mas é um cara, justamente aquilo que eu falei, se for pra você jogar com camisa 10 hoje, eu testaria, eu acho que o Estevão.
Acho que o Estevão pode ser esse cara. Muita gente fala aqui no canal, muita gente que acompanha. O Estevão já falou que quer jogar como meia. Então eu vejo o Estevão com essa capacidade criativa de jogar por ali. Acho que o Estevão é o que a gente produziu nos últimos anos de mais próximo do Neymar. Não acho que ele vai chegar no nível do Neymar, não sei se vai ser para isso tudo, mas é o que a gente tem de mais próximo em termos de características. Então ele pode ser esse cara, então isso pesou também para convocar ele acima do Savinho, sem contar o potencial e o diferente, né? Você ter o diferente ali, você sabe que o Estevão é diferente, que ele pode entregar numa jogada uma parada sensacional. Ah, mas o Estevão não joga contra times nos clássicos. Cara, eu acho que isso é uma parada muito específica. Você tem os contextos ali, nem todos os jogos também ele foi mal. Não é bem assim, não é porque ele não marcou gols que ele foi mal em todos. Mas enfim, acho que hoje eu não consigo deixar o Estevão de fora porque é muito diferente. O Igor Paixão muito bem também, voando, mas aí, cara, começa a pesar aqui, né? Rafinha e Rodrigo. Rodrigo não tá muito bem, tá? Acho que vale essa ressalva. O Rodrigo não tá muito bem, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então, o Ancelotti sabe muito mais do que eu. Se o Rodrigo tiver mal, cara, eu acho que eu iria no Igor Paixão ou o Savinho. Como eu disse, acho que é muito parelho. O próprio Martinelli também faz uma boa temporada pelo Arsenal, né? Porque eu acho o Martinelli, assim, dos pontas o menos criativo, que precisa de mais espaço pra jogar, não tem uma boa finalização, não é um cara sensacional no 1 contra 1. Então eu acho o Martinelli um pouco abaixo desses caras. Acho o Igor Paixão até um pouco mais criativo. Não sei, ficaria na dúvida, confesso, mas Rafinha, não vou nem falar nada, né? Porque aí é chover no molhado, né? Talvez o melhor brasileiro em atividade. Talvez não, né? Com certeza o melhor brasileiro do mundo hoje jogando bola. E aí ele pode jogar tanto na direita quanto na esquerda. O Rodrigo pode jogar tanto na esquerda quanto na direita. O Estevão pode jogar por dentro. O Rafinha pode jogar por dentro. O Antony é mais ponta direita. Enfim. Aí aqui como centroavantes. Deixa eu ver se eu falei todos os pontas. Ah, não. Tem também aqui, ó. O Malcom e o Luiz Henrique. Acho que são dois excelentes jogadores também. O Malcom é pouquíssimo falado na seleção. Não sei porquê. Sinceramente, eu acho que o que ele faz na Arábia, aí jogando até um pouco mais por dentro, né? Poderia pesar isso também. É um absurdo. Se ele tivesse numa liga mais atrativa, acho que todo mundo pediria ele, assim como pede o Antony. Acho que são jogadores também bem, assim, o Malcom talvez seja mais, deixa eu pensar assim, mais criativo. E o Luiz Henrique foi muito bem pela seleção, foi muito bem pelo Botafogo no ano passado, começou até relativamente bem no Zenit. A última vez que eu olhei ele tinha 2 gols e 2 assistências. É difícil a gente acompanhar o Luiz Henrique, né? Porque não transmite jogo, não tem melhores momentos, então a gente se baseia muito no que a galera fala, em números, e aparentemente ele tá pior do que o Antony nesse momento, então eu não consigo convocar ele. Agora aqui nos centroavantes, Endrick é o nosso melhor centroavante, gente. Ah, mas é reserva no Real Madrid. Beleza, pô, mas é o nosso melhor centroavante. Acho que é o tipo de caso que não tem como você não pesar a qualidade técnica dele, sabe? Ainda mais que a gente não tem um 9, assim, absurdamente bom. Você pode citar o Pedro, mas o Pedro ele tá voltando de lesão agora, não tá no físico ideal dele, e eu não convocaria o Pedro nesse momento, por mais que seja um nome pra gente ficar muito de olho. Acho que em termos de pivô, assim, um cara de... O 9, aquele tradicional 9 que a gente conhece, talvez seja o melhor, porque o Endrick ele já é um pouco mais de atacar o espaço, de finalização de fora da área, de ser um cara mais oportunista. O Pedro tem uma característica mais diferente, mas eu não consigo deixar o Endrick de fora, sinceramente, de verdade mesmo. E o Matheus Cunha. O Matheus Cunha ele pode jogar como esse falso ponta, que o Rafinha vem fazendo no Barcelona, esse ponta esquerda que centraliza. O Matheus Cunha pode ser esse cara, ele pode ser um segundo atacante, jogar por trás do Endrick, por exemplo, ele pode ser um falso 9. Então, acho que o Matheus Cunha ele te entrega nessa versatilidade e te entrega, cara, em termos de qualidade técnica. Impressionante, assim, muito impressionado mesmo com o que o Matheus Cunha vem jogando nessa temporada. Ele tem uma assertividade na jogada, sabe? Ele domina, ele sempre faz, ele toma decisões muito bem e ele te entrega. Olha pra você ver, 17 gols e 6 assistências em 34 jogos. É um número muito, muito bom para um jogador que joga no Wolverhampton. Não é à toa que provavelmente ele vai se transferir para o Manchester United por 70, 80 milhões de euros. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, mas vem sendo muito especulado. Então também não tive muitas dúvidas nesses centroavantes aqui. Centroavantes assim, né? Entre aspas. Mas você poderia citar, por exemplo, o Evanilson, que vem fazendo muitos gols no Wolverhampton. Seria uma característica um pouco mais próxima à do Pedro, por exemplo. Então, se o Ancelotti fizer a questão de ter um 9 que se impõe mais fisicamente, que um cabeceador, digamos assim, um cara mais alto, poderia ser o Evanilson. E o João Pedro, ao meu ver, tem uma característica muito próxima com o Matheus Cunha. E aí, pesando um com o outro, por mais que o João Pedro possa jogar como um 9 também, eu prefiro o Endrick e prefiro o Matheus Cunha ao João Pedro. Acho o João Pedro muito bom, ele tem um bom jogo aéreo, produz também fora da área, mas eu prefiro o goleador, que é o Endrick, e o cara que gera jogo, que é o Matheus Cunha. Então, mas seriam boas opções também, tá? Não descarto nenhum deles. Richarlison, é a mesma coisa do Pedro, que eu falei, o Ancelotti gosta muito dele, acho que é um nome pra gente ficar de olho, mas voltou, tá entrando aos poucos no Tottenham, sofreu muito com lesões nessa temporada, então é difícil você colocar o Richarlison numa lista dessa. E tem outros centroavantes aqui no Brasil que vem jogando muito bem também. O Yuri Alberto, o Caio Jorge, o Igor Jesus, acho que até, se for pra falar aqui em ordem, seria Yuri Alberto, Igor Jesus, Caio Jorge. Você pode falar que o Yuri Alberto vem fazendo muitos gols, claro, concordo. O Caio Jorge também tá muito bem no Cruzeiro. E o Igor Jesus também vem retomando a boa fase no Botafogo. Mas
Sinceramente, aí, gente, vamos pesar aqui, jogador por jogador. Vocês conseguem me falar que o Yuri Alberto joga mais que o Endrick? De verdade, eu não consigo. Por mais que assim a gente pese fase, a gente pese o que o cara vem fazendo, bota o Endrick aqui no Campeonato Brasileiro, ele vai fazer muito mais do que o Yuri Alberto. A gente viu há pouco tempo. Acho que a gente menospreza o que o cara é capaz de fazer porque ele é reserva do Mbappé. Então, eu não consigo colocar o Yuri Alberto, o Caio Jorge e o Hugo Jesus à frente do Endrick e nem do Matheus Cunha também. O Matheus Cunha, ele me parece ser um tipo pegada Hulk. Vai, não sei se é pra tanto assim, não sei se o Matheus Cunha tá no nível do Hulk, mas, por exemplo, se é um cara que se vem pro Brasil daqui 5 anos, destrói aqui, aí todo mundo fala, pô, mas o Matheus Cunha é bom, né? Mesma coisa o Malcom, por exemplo, são caras que um pouco mais esquecidos pela mídia e que se viessem aqui pro Brasil, voltassem em alto nível ainda, a galera fala, pô, mas ele é bom, né? Será que ele tá vivendo a melhor fase? Aí você vai olhar, não, pô, o Malcom tá voando lá na Arábia há muito tempo, o Matheus Cunha tá fazendo chover na Premier League, num time ruim, então assim, eu não consigo abrir mão, mas lembrando aqui, eu não sou dono da razão. Eu tento fazer aqui com base em opiniões. Claro, tem preferência pessoal, assim como toda lista. Por mais que você concorde muito com o que eu falo, você vai ter aí 2, 3 nomes que você não vai concordar. E tá tudo certo. Mas eu quero saber muito a sua opinião. Eu leio todos os comentários, tento responder a maioria deles. Então deixa aí. E mais uma vez fica o pedido aí de like e da inscrição, que ajuda muito no crescimento do canal. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.